Glória a Deus, paz seja convosco. Como é que tá a tua fé? Pequenininha? Já enfrentou um problema que você se viu, que ele seja tão grande que você se viu sem fé, sem acreditar? Eu já. Mas o crente pode sentir isso? Sim, sim. O crente, ele tem também as suas fraquezas, né? Sua pouca fé. Tem hora que o problema é tão grande que você fala, ixi, será? Eu creio, mas fica na dúvida, né? Infelizmente, tem crente que não vai admitir. No final vai dar certo e ele vai dizer que ele teve fé. Mas a gente tem esses momentos. Lá em Marcos, no Marcos 9, eu vou ler aqui no 17. E uma multidão respondendo disse, Mestre, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Será por quê? Porque faltou aos discípulos fé. Faltou aos discípulos naquele momento fé. Aí eles olharam para aquele demônio e não dá para nós. Não foi? A falta de fé, a pouca fé. Porque Jesus opera na fé. Embora a gente saiba, mesmo com a pequena fé que a gente está no momento, a gente sabe que Jesus pode fazer. Porque a gente tem certeza disso. Porque a gente conhece a palavra dele, sabe que ele falou, ele está falado. Que ele age, que ele faz, que ele muda o cativeiro, que ele... Mas a nossa fé no momento tá fraquinha, tá pequena. Foi o que aconteceu aqui com esses discípulos. E aí ele respondeu, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês sofrerão ainda? Traz ele aqui. Jesus falando. Trouxeram-no. Quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência, caindo, endemoniado por terra, espumando, revirando-se. Quando o espírito viu Jesus, porque Jesus, a presença de Jesus, já incomoda, já afasta. O nome de Jesus, a presença de Jesus já afasta os demônios, porque os demônios temem a Jesus. E o pai perguntou a ele, Jesus perguntou ao pai dele, e quanto tempo há que sucede isso? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a pergunta que o pai fez para Jesus. Se tu podes, faz alguma coisa? Tem compaixão de nós? Nos ajude? Tem hora que a gente fica assim, não é? Tem hora que a coisa é tão profunda, o sofrimento é tão grande e tão duradouro, que no fundo, você pode até não expressar da boca para fora. Mas aqui dentro você pergunta, se tu podes, tem misericórdia, Senhor. Você se sente culpado às vezes. Será que eu estou fazendo algo errado? O que eu estou fazendo? Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia. Ele responde pro pai. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha a pergunta que Jesus devolveu. Você pode crer que eu posso fazer? Porque o pai tinha perguntado se tu podes fazer. E Jesus devolveu com uma outra pergunta. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Tu podes crer. Tem situações que a pergunta é válida para nós. Você pode crer? Hoje, na situação que você está vivendo, você pode crer que Jesus pode mudar a sua situação? Ele está perguntando para mim e para você. Porque se você acreditar,
Se você tiver certeza, ele vai mudar a sua situação. Você pode acreditar em Jesus? Logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Forte, né? Faz isso. Pede a Deus. Seja sincero com Ele. Diga, minha fé está tão pequenininha, está tão abalada. Me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Me ajuda na minha pouca fé. Por favor, Deus, tem misericórdia de mim. Não se esquecendo que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, por saber que nós somos falhos, por saber que a gente erra, que a gente peca, que a gente duvida. A misericórdia dele se renova. Acredite. Creia em Deus e pede a Ele para te ajudar a crer, porque a fé vem de Deus. Ele nos deu. A fé vem de Deus, vem do alto, né? Então você pede, seja sincero. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais. Glória a Deus. Amém. Até aqui. Jesus agiu aí por misericórdia, não foi? Ele fará isso na minha vida e na sua vida. Ele tem misericórdia de nós, embora a gente às vezes não creia. Peça a Deus para Ele te ajudar na sua fé. O problema está muito difícil, não é? E você fraquejou, não é verdade? E o diabo ele aproveita essa deixa também para colocar mais dúvida ainda na sua situação, trancando ainda mais algumas portas para que você se sinta acuado e duvide ainda mais. Ore, peça a Deus ajuda. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Tem dó de mim. Muda a minha vida, muda a minha história. Seja feita a tua vontade. Amém? Deus vai mudar a sua história. Creia. Pratique a sua fé com essa palavra. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue falando. Que as bênçãos do Senhor cheguem aí na tua casa, na tua vida. Que você receba da parte de Deus tudo aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Amém? Inscreve-se no canal. Curte. Compartilha. Comenta. Fica com Jesus.